Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Qual tem sido a nossa postura e a nossa atitude diante das pessoas? Como instrumento de Deus para suprir a necessidade? Temos agido em favor da multidão? Ou o que nós temos feito é desprezado essa condição e buscado somente o nosso interesse? São questões que a gente precisa pensar. Precisamos avaliar à luz do que Cristo fez, à luz de sua atitude. Pois se conhecermos a Cristo e entendermos a vontade do Pai, nós seremos seus imitadores. Pois se não entendermos isso, nós continuaremos a agir segundo o que nós pensamos. Lá em Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 ao 34, temos a atitude de Jesus diante da necessidade das pessoas. Ele diz assim, o texto: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Jesus os havia designado que fossem de dois em dois testemunhar acerca do Evangelho. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Como Cristo devemos agir? Quando nós olhamos a multidão, o que nós vemos? Pessoas que não conseguem enxergar e compreender a realidade onde estão inseridos? Ou nós desprezamos isso? Somos capazes de compreender quem nós somos em Deus, do que nós recebemos da obra que Ele realizou e agirmos em favor destas pessoas? Temos sido luz no mundo e orientado, ensinado, iluminado o entendimento das pessoas? Ou o que nós temos buscado são só os nossos interesses? São coisas que a gente precisa parar, pensar, refletir e buscar em Deus o nosso papel, a nossa função, no corpo e no mundo. Pois, designados pelo Senhor para servirmos uns aos outros, devemos crescer, amadurecer, ter um entendimento da vontade do Pai e sermos o instrumento para a edificação do corpo. E edificar o corpo implica que nós precisamos compreender a realidade onde estamos inseridos, segundo a palavra de Deus, de maneira que, tendo compreensão dos dons que recebemos, possamos ser instrumento para a edificação. Mas mais do que isso, a igreja crescendo, amadurecendo, ela precisa aprender, como família, como povo, como reino de sacerdotes, a olhar o mundo, ver a necessidade das pessoas e ser esse instrumento para suprir esta necessidade, trazendo entendimento, discernimento, iluminando de fato, não impondo uma religião, não sendo religiosos, mas revelando o reino de Deus, revelando a vontade de Deus e sendo instrumento de Deus neste mundo. Nós precisamos crescer, amadurecer e ensinar as pessoas sobre a vontade de Deus. Não se trata de ensinar sobre mandamentos, sobre fazer para alcançar, e nem de ensinarmos sobre uma obediência cega sem entendimento. Nós somos instrumento de Deus. Ele nos fez seus filhos, nos capacitou, nos fez uma nova criatura, nos deu da sua vida, nos concedeu do seu Espírito para nos guiar na sua vontade. O que nós precisamos fazer é buscar o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus para que a gente possa agir como Cristo, nos compadecendo na multidão e agindo em seu favor, ensinando-a sobre a vontade do Pai. Pois as pessoas estão perdidas, cegas, sem entendimento, sem compreensão da vontade de Deus, são como ovelhas sem pastor, perdidas, sem orientação, sem direção e sem entendimento. Que a gente possa ser a luz
a luz que devemos ser, pois foi assim que Cristo nos designou, para sermos luz neste mundo, sal nessa terra, de maneira que as pessoas possam conhecer o reino de Deus e a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.